Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer aí os patrocinadores do Garbosa News, abraçar todos vocês que estão sempre acompanhando aí, a Lívia Sport, que já está aí assistindo aqui com a gente esse momento, aguardar só a Vanessa entrar, né, para a gente começar a conversar com ela. Vanessa, Olá, tudo bom? boa noite, Vanessa. Tudo Boa bem? noite, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Muito frio por aí? Aqui tá, e aí, um pouquinho de frio também? Também. A Tá bom. Vanessa Cirilo é nutricionista, Juiz de Fora, formada pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduada também em nutrição desportiva e clínica. Também trabalha na empresa Solos, em Juiz de Fora. Vanessa, faltou alguma coisa aí? Podemos complementar? Eu sou graduada também, pós-graduada em nutrição clínica, hospitalar e ambulatorial. E tô entrando num curso agora de nutrição do INCA, de nutrição oncológica. Isso não para nunca, né? Tem que estudar Não sempre. para, estudo nunca acaba, né? Considerando, Vanessa, esse isolamento social do qual nós estamos vivendo, né? Em função desse vírus, do coronavírus, afetando a vida aí de todo mundo, né? Trabalho, estudo, atividades físicas, Uhum. principalmente alimentação, né? Sim, sim. E como é que você pode explicar para a gente aí como podemos lidar com essa situação, nesse dia a dia, com a nossa alimentação, né? Nesse momento de reclusão, onde a maioria das Uhum. pessoas passam 90% em casa, né? E Sim. aí a geladeira fica ao alcance da mão, né? Você Fica próximo, né? Tudo fica muito, muito acessível. muito próximo, muito ali, e as pessoas acabam comendo assim, vamos dizer, até exageradamente às vezes, né? Sim, É até possível alimentar bem com baixo custo? sim, é possível e muito acessível, né? Hoje, quando a gente vai fazer um cálculo no supermercado, quando você vai olhar os alimentos em natura que você compra, o que que seriam os alimentos em natura? Aqueles que a gente não precisa abrir, né? Que seriam frutas, legumes, arroz, feijão, o básico da nossa alimentação, é muito mais barato do que quando você coloca, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, um salgadinho. Então, se você for levar em conta, por cálculos mesmo, o que você consome de verdura, legumes e frutas, e colocar os outros alimentos industrializados em cálculo, você vai ver que quando você come mais saudável, é mais barato. Fica bem melhor, bem mais barato e fora que a sua saúde fica melhor também, né? Porque se você começa desde a infância se alimentando mal com alimentos ultraprocessados, você vai se tornar uma pessoa futuramente obesa. E se você é uma pessoa futuramente obesa, você pode cair na teia de ter várias comorbidades, diabetes, hipertensão, fora outras doenças crônicas, e aí você pode futuramente ter que gastar com mais remédio. Então a gente fala que a alimentação ela é preventiva. Ela é preventiva agora para você não ter que gastar depois com medicação ou com outros mais médicos. Então a alimentação ela tem que ser preventiva. Quer dizer, essa alimentação preventiva, a gente, falando aí em alimentar bem com baixo custo, está muito ligado a tudo isso, aos alimentos mais saudáveis, mais naturais, né? Fazendo isso de Sim, uma forma mais equilibrada. Tem algumas receitas, algumas coisas. Por exemplo, o brasileiro, eu não sei se o brasileiro ou se no mundo todo acontece isso, mas nós uhum. jogamos muita comida fora, né? Nossa, Uma muita. verdura, ela pode ser melhor aproveitada? De que forma, né? Sim, sim, exatamente. Isso que você falou, eu acho que é o mundo inteiro. Tem um desperdício muito grande com a alimentação, mas o Brasil não está por fora. O Brasil tem um desperdício imenso. A gente muitas vezes não sabe o que pode consumir. Então, por exemplo, brócolis. Se você compra um brócolis, você consome a parte da flor do brócolis, o resto você joga fora, o talo. Se você compra uma cenoura, você pega a cenoura ou você já escolhe aquela cenoura que não tem aquele cabo verde com a folha em cima,
Se você compra, você joga fora. E a gente pode aproveitar isso para várias coisas. A gente pode picar e fazer sopa e colocar num omelete. Então, assim, a gente pode reaproveitar mais os alimentos. Outro exemplo, você fez hoje uma salada de cenoura, de legumes, cenoura, beterraba, e aquilo sobrou na sua geladeira. E aí, no outro dia, você não quer comer aquela salada de novo, até por enjoar, por sabor. O que você pode fazer? Colocar ela no arroz, fazer um arroz à grega, ou colocar no forno, ou você pode pegar esses legumes que sobrou e colocar no omelete. Então, fazer um omelete bem requintado com esses legumes todos que sobrou. Ou você pode bater no outro dia num suco e fazer um suco verde. Então, assim, opções não faltam. O problema é a gente que às vezes não tem essa criatividade, né? Muitas vezes a gente prefere jogar fora, é pouquinho, eu vou jogar fora. E não pensa no outro, não pensa nesse coletivo, que tem muitas pessoas passando fome ainda é a nossa realidade, embora a gente tenha estamos vivendo uma transição, né, de obesidade para as pessoas hoje são mais obesas, mas a gente tem muita gente ainda com baixo peso, passando fome, e a gente não se preocupa com esses cuidados, né? Eu acho que a gente poderia aproveitar tanta coisa que é jogada fora. Quando você fala no brócolis, tem a couve, tem também o almeirão, todas essas hortaliças poderiam ser melhor aproveitadas. As pessoas às vezes não sabem que pode aproveitar isso, né? Sim, sim. Eu acho que às vezes é falta até de informação, né? Como você não sabe o que você pode utilizar e aquela folha tá meio feia, você joga fora. Eu vejo muita gente falando assim, doutora, você pediu para eu tomar chá de hortelã no seu plano alimentar. E aí o hortelã ficou escuro, e aí eu joguei fora. Falei, mas não era um chá que você ia fazer? Aí a pessoa fala assim, Falei, então por que você jogou fora? Só porque a folha estava um pouquinho mais escura? No chá não tem problema. Quando você for ferver, levantar a fervura, a folha vai ficar escura. Então, assim, a gente pode aproveitar muito mais os alimentos e não sabemos como. Quer dizer, se nós trabalharmos isso melhor, nós vamos ganhar um pouco no custo também, né? Sim, com certeza. E o custo hoje é muito grande, né? Se você sobrou cenoura, por exemplo, beterraba, você joga fora, é muito pior, porque você está jogando seu dinheiro fora, né? Se a gente for olhar para essa parte de economia, você está jogando seu dinheiro fora. Então, seria muito melhor a gente reaproveitar esse alimento de uma outra forma. E existem várias formas, sopa, no arroz, colocar no feijão, fazer um suco. Então, assim, muitas vezes a gente tem preguiça ou não sabe como utilizar. Fazer um picolé, acho tão gostoso fazer um picolé, às vezes, com alguns legumes que sobram na sua geladeira. A gente faz com forminha, eu pego essa forminha de gelo mesmo, e aí eu bato às vezes um limão com couve, com abacaxi, e aí eu bato tudo junto lá e coloco nas forminhas. E aí eu tô com vontade de comer alguma coisa doce, eu vou lá, pego uma forminha e fico chupando ela. É lógico que agora tá chegando a época de inverno, você faz menos isso. Isso é muito pra época do verão. Agora você quer alguma coisa mais quente. Mas é uma opção pro verão. Você, como nutricionista, o que você indica para as pessoas comerem? Segunda-feira eu estou em casa aqui o tempo todo, né? Mas como é que eu posso planejar minha alimentação? Um pouquinho de hora em hora, de 2 horas? Como é que eu posso trabalhar isso? Então, isso depende muito de quem para quem. Eu vou falar assim, de um modo geral, quem não tem nenhuma doença. Então, eu vou falar um modo bem geral. Então, eu não quero que, assim, né, a pessoa que é diabética, a pessoa que tem pressão alta, a pessoa oncológica, é tudo muito diferente. Eu falo sempre para planejar a sua alimentação no domingo. Porque às vezes chega segunda, você tá com fome, você vai pegar a primeira coisa que tem na sua geladeira. Então, tenta se planejar no domingo, tenta fazer um cardápiozinho para você, se você não segue nenhuma orientação nutricional, tenta fazer um cardápio para você no domingo. Então, planeje, o que eu tenho na minha geladeira que eu posso utilizar segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Então, vamos, por exemplo, segunda-feira, meu café da manhã vai ser uma fatia de pão integral, uma fatia de queijo, um café com leite semidesnatado, seja leite integral, não vou colocar açúcar nesse horário. Aí eu falo também para você seguir muito a sua fome, porque tem pessoas que sentem fome de 3 em 3 horas. Tem pessoas que falam comigo assim, Vanessa, eu não tenho fome. Eu tomo café da manhã e depois eu não tenho fome mais. Isso é normal também, cada pessoa é diferente. Então respeite a sua saciedade. Não teve fome? Vai pro almoço. Mas tem aquela... Então, se você estava com fome nesse intervalo entre o café da manhã e o almoço, coloca uma castanha, coloca uma fruta, consuma alguma fruta de preferência ou com uma fibra, que é uma aveia, uma chia, uma linhaça, um gergelim, ou consuma com uma proteína, então pode entrar uma fatia de queijo, pode entrar o iogurte natural.
Então pode ser um lanche bom para amanhã. Depois vem o almoço, a gente sempre orienta a começar o seu prato pela salada. Por que pela salada? A salada é fonte de fibra, então a fibra te dá mais saciedade. Então se você consome primeiramente a salada, você não tem tanta vontade de consumir grandes quantidades de arroz, de feijão. Então sempre tenta consumir sua salada primeiro, seja ela de legumes, folhas, tomate, não tem problema, comece pela salada. Se possível, temperar a sua salada com azeite. Azeite é uma gordura muito benéfica para o organismo, para o sistema cardiovascular. Então tempera com azeite, pode colocar limão espremido. O limão é uma rica fonte de vitamina C, e a vitamina C ela ajuda na absorção do ferro que tem na carne. Então coloque limão para temperar sua salada. Ah, Vanessa, eu gosto de vinagre. Não tem problema, a gente entra com vinagre de maçã ou vinagre de semente de uva, também é muito bom para a saúde. Depois que você comeu sua salada, se quiser temperar um pouquinho de ervas finas, chimichurri, isso é ótimo. Você diminui a quantidade de sal que você coloca nos alimentos. Depois vai para o seu prato de comida, que aí vem o arroz ou arroz integral, feijão, uma carne, algum tubérculo que você quer colocar, uma mandioca. Se você tem vontade, tem muitas pessoas que me falam assim, Vanessa, eu tenho muita vontade de comer doce depois da principal refeição. Sim. Ou você consome um pedacinho de chocolate 70%, ou consome uma fruta doce. Porque a fruta também te ajuda a diminuir essa vontade de você comer um açúcar. Então, às vezes, por exemplo, que fruta que são doces? Mamão. Mamão é uma fruta doce que tira um pouco a sua vontade de comer açúcar. Então, coma um pedacinho de mamão, um quarto de mamão papaya, depois do almoço. E aí chega novamente, lanche da tarde. Tem gente que tem fome, tem pessoas que não têm fome e partem diretamente para a janta. Se você tiver fome, toma um suco verde nesse horário. Então pode bater no suco verde frutas, né? Laranja, limão, manga, abacaxi, maçã. Pode colocar um pedaço de beterraba, um pedaço de cenoura. Coloca uma folha verde, então uma couve, uma ora pronobis. Pode colocar uma colher de sopa de semente também, então pode ser castanha, ou pode ser a linhaça, gergelim, para a gente diminuir um pouquinho o índice glicêmico dessas frutas. E aí toma esse copo de suco. Ah, Vanessa, tá frio agora, o que eu tomo? Toma um chá, pega uma torradinha integral. Então pode ser uma boa aliada também, um chá de hortelã acalma o estômago, chá de camomila te deixa mais tranquila ao longo do dia. À noite, ou uma sopa, porque agora à noite está ficando mais frio, pelo menos aqui em Juiz de Fora, então uma sopa quentinha, né? Uma sopa quentinha, legumes que você tiver dentro da geladeira, e aí já joga o reaproveitamento do alimento, que você pode colocar o que você almoçou também no legumes na sopa da tarde, da noite, né? Então, sim, consuma sopa, não tem problema. Ou não gosto de sopa, pode ser um mingau, pode ser uma canja, ou pode ser a própria comida que sobrou do almoço, você colocar na janta, só não esqueça de que sua alimentação ela tem que ser muito colorida. Porque quanto mais colorida a nossa alimentação, mais antioxidantes a gente consome. Quanto mais antioxidantes a gente consome, melhor é para o sistema imunológico. Então eu falo que nosso prato ele tem que ser brega, bem brega de colorido. Então coloca cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, arroz, feijão, tomate. Olha quantas cores aí eu já coloquei na minha alimentação. Então, que a sua alimentação seja o mais colorido possível. E aí, se de noite, né, antes de dormir, tiver uma fome, você pode tomar um chá de melissa, um chá de camomila, um chá de capim-cidreira, que ajuda você a ter uma melatonina melhor nesse horário, então você consegue ter uma noite de sono mais aproveitável. Ou você pode consumir também um kiwi ou uma maçã, que são alimentos que te ajudam a ter uma noite de sono melhor. Me diz uma coisa, eu só queria aproveitar aí e mandar um abraço para Carmen Rembach, que está lá em Mato Grosso do Sul, está assistindo a gente aí, ó. E ela está dando boa noite aí para todos nós aí, boa noite. Né? Tem muita gente aí já assistindo, depois a gente vai colocar no site também do Garbosa News, e eu quero te agradecer imensamente. Você está tomando um chazinho quentinho aí, é? Não, eu tô na água. Quando eu começo a falar, minha boca começa a ficar muito seca, então eu preciso hidratar. Bom, Vanessa, aquela primeira pergunta, por que falar em nutrição nesse momento de pandemia? O que pode acrescentar mais nisso aí? Esse período de pandemia é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. O que eu falo muito para todo mundo é que só com a alimentação não evita que a gente contraia a doença. Não tem como. O que acontece com a alimentação? A alimentação ela ajuda
o nosso fortalecimento do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é um sistema de defesa do nosso organismo. Então, isso ajuda o nosso sistema imunológico a ficar mais suscetível a qualquer infecção. Então, essa é a importância da alimentação. O que eu falo muito com todo mundo, agora não é época de você fazer dieta. Então, eu falo muito e repito muito isso. O que seria essa dieta? Aquela dieta que você perde 10, 15, 20 quilos agora não é o ideal. Por quê? Quando a gente faz dietas muito severas, a gente tende a reduzir muito o nosso sistema imune. E aí a gente está numa época de vírus, de pandemia, e aí você fica mais suscetível. Então, vai fazer dieta, faz dietas, mas que não seja essas dietas restritivas que corta tudo. Que corta carboidrato, que corta proteína, que corta gordura, e você fica só quase de luz. Não é época. É época de você ter uma alimentação rica em fibras, vitaminas e minerais. Então, a primeira dica que eu dou, não fazer dietas totalmente restritivas. Segunda dica que eu dou, tenha uma boa noite de sono. Quando você dorme bem, você repõe tudo que você precisa. Muitas vezes à noite é o horário que a gente tem a produção de vários hormônios. Então, se você tem uma noite de sono mal dormida, aquelas pessoas falam assim, Vanessa, eu durmo 2 horas, 3 horas de sono. Você tende a reduzir seu sistema imunológico e você tende a reduzir várias formações de aminoácidos, de proteínas que você exerce durante a noite. Então, tenha uma boa noite de sono, fique mais calma. Vanessa, eu não consigo dormir bem. Então, vamos optar, às vezes, por um chá calmante, então uma camomila, uma melissa, são chás que ajudam você a ter uma noite de sono melhor. Então, vamos usar esses chás à noite. Outra dica, hidratação é muito importante. Como eu estou bebendo a minha água aqui, não deixe de se hidratar. Chega agora a época do inverno, as pessoas tendem a tomar menos água. O paciente me fala muito, eu só bebo água quando eu tenho sede. E isso não é certo. Você tem que beber água todo momento, né? Porque quando você tem sede, você já chega a um nível de desidratação muito grande. Então, vamos beber água. A Rita Cirilo está perguntando aí, o suco de couve com limão é bom para se consumir que horário? Continua você, depois você responde para ela. Tá, vou responder. Então, tem cálculos hoje que a gente pode fazer do consumo hídrico de água. Então, você que está em casa, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, quanto que essa pessoa tem que beber de água por dia? Você faz uma continha básica, você pega de 35 a 40 ml de água por quilo de peso que a gente deveria consumir. Então, 40 vezes 70, que é o peso da pessoa, me dá aproximadamente 2 litros e 800 ml. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tem que consumir 2 litros e 800 ml de água por dia. E aí, gente, não é pegar uma garrafinha de água imensa e beber tudo de uma vez, porque o máximo que você vai fazer ali é ir ao banheiro muitas vezes ao dia. Água a gente tem que beber copo em copo. Então, beba fracionada a sua água. Então, coloque talvez um despertador para te lembrar, ou peça o vizinho para te lembrar, ou tenta colocar um copo na sua frente. Eu vou pedir agora o meu pessoal para trazer uma água para mim já aqui. Trazer a água. Vamos ver se vem. Então, coloca o copinho lá e toma esse copo durante 1 hora. 1 hora, cada hora eu vou beber um copo d'água. Quando você vê ao longo do dia, você já bebeu 10, 15 copos de água, que seria o ideal para você. Então, fracione a água, não deixe de se hidratar, mesmo não tendo sede, tá? Outra coisa, a gente agora, como está mais estressado, com medo, a gente tende a ter uma produção de radicais livres muito grande. Então, o que combate radicais livres? Alimento. Então, se alimente bem. Tenha na sua alimentação fibra, fruta, então consuma às vezes maçã, limão, a couve, almeirão, a selga, consuma gengibre, consuma hortelã, consuma açafrão ou cúrcuma, é mesmo alimento. Esses alimentos ajudam muito no sistema imunológico, ajudam a reduzir esses radicais livres, porque são alimentos altamente antioxidantes, e é isso que a gente precisa agora. Chá, a Carmen lá do Mato Grosso do Sul está perguntando se chá substitui a água. Não, chá não substitui água, principalmente se você adoçar o seu chá. Ele contribui. Então, por exemplo, de 2.800 ml que eu tenho que consumir no dia, se eu tomar 800 ml de água, de chá, tá ótimo. Só não coloca açúcar. Se você colocar açúcar no seu chá,
você não vai estar contribuindo com nada, pelo contrário, você só vai estar aumentando o pico de insulina ali que você está jogando toda hora. Então, o chá, ele pode ajudar, mas eu não quero que a pessoa fique na mente dela que ela pode tomar os 2,8 litros só de chá. A gente precisa da água também. Chegou aqui, ó. Chegou aí? A internet funciona, tá vendo, né? Funciona! Então, a gente tem que beber água, tá? O chá ajuda, como água de coco, também auxilia nessa hidratação, mas a gente precisa tomar água também. Respondendo a outra pergunta da Rita, do suco, né? Do suco verde. O suco verde pode ser consumido em qualquer horário. Eu tenho pacientes que gostam de tomar suco verde de manhã, que aí ele não gosta de comer, às vezes, o pão. Aquele paciente fala assim, eu não tenho muito apetite de manhã, então, para ele, esse horário do suco verde é melhor. Tem pessoas que gostam de tomar o suco verde de tarde. Eu sou uma delas, eu gosto de tomar o meu suco à tarde, é um horário que para mim contribui, que é um horário de altamente, que eu estou mais estressada, agitada do dia a dia, então é aquele horário que você tende a comer mais, e aí eu tomo meu suco verde. Então, esse horário não tem problema. O importante é que você tome, que você consuma ele, que ele é altamente... Tudo que eu falei ali que tinha no chá verde é antioxidante. Então, a couve, a maçã, a cúrcuma, o açafrão, o gengibre, às vezes uma semente, tudo ali é antioxidante. Então, você reduz essa produção de radical livre. Eu gosto muito do chá de hortelã. É assim, um chá que eu recomendo muito. Quem tem constipação ou quem tem diarreia não tem problema tomar. Quem tá com o estômago dolorido, que toma muito omeprazol ou que toma uma quantidade de medicação muito boa, muito grande, o chá de hortelã é ótimo, porque o chá de hortelã ele acalma a mucosa intestinal. Então, assim, para mim, um dos melhores chás que tem é o hortelã. Colocar um limão na água sem açúcar ou uma laranja ajuda para dar um sabor? Isso é recomendável? Sim, sim. Tem pessoas, além disso, Paulo, que não gostam do gosto da água. Tem pessoa que fala assim, eu não gosto daquele gosto, porque a água não tem gosto de nada, é insossa. Então, às vezes, tomar 2 litros é difícil para essas pessoas. Mas o que eu falo? Pode colocar sabor. Então, hoje a gente tem inúmeras formas. Lá na clínica, eu não sei se você chegou a pegar essa época, a gente fazia água saborizada. Era um incentivo para o paciente tomar água. Então, o que eu posso colocar nessa água, por exemplo? Eu posso colocar abacaxi com hortelã. Eu posso colocar na água canela e hortelã. Eu posso colocar pauzinho, né, de canela, aquele pauzinho. Eu posso colocar na água morango com hortelã, morango com manjericão. Eu posso colocar na água pepino, limão. Eu posso colocar na água kiwi. Kiwi fica delicioso na água. Acho que ele fica bonito, fica colorido. Então, hoje você pode colocar vários alimentos na sua água para dar sabor. Só tem que tomar um certo cuidado, porque quem tem pressão alta, quem é hipertenso, não colocar tanto gengibre e canela, porque elas podem alterar a pressão da pessoa. Então, só esse cuidado para a pessoa tomar. Quem não tem pressão alta, quem não tem esse problema, pode colocar todos os alimentos. Mas quem tem, toma um pouquinho de cuidado, não coloca todo dia. Eu sei que o gengibre dá mais sabor, a canela também ajuda a dar um sabor melhor, mas não consumir todo dia. Coloca um dia sim, 2 não. Que aí a gente diminui esse efeito de aumentar a pressão. Olha, tem aí os gaúchos, tem os sul-mato-grossenses, como a Carmen, lá ela volta a perguntar novamente, lá tem uma bebida que chama o tereré. Substitui, pode tomar o tereré? Você conhece o tereré? Não conheço. Não. Tereré um chá? É um mate. Isso é um tipo mate. De mate, né? Uhum. Então, mas eu não sei como é tomado também, mas acho que é só o chá e a água quente. Uhum. Acaba caindo na mesma questão do chá, né? Ele ajuda sim. Eu não sei se ela coloca açúcar, eu não sei como que é, né? Aqui eu tento sempre consumir, por exemplo, não bati a minha recomendação do dia e tá de noite, o que eu faço? Tomo chá, que aí eu boto do dia. Sim. Então, o chá, ele é muito benéfico, ele vai te ajudar a bater a sua meta diária. Só que se você colocar açúcar, você acaba com o seu chá. Então, às vezes, colocar o tereré pode também ajudar, mas que ele não seja totalmente o substituto. Então, por exemplo, a pessoa toma 2 litros de tereré e toma 800 ml de água. Pelo contrário, que você tome 2 litros de água, e pode ser água de coco, água saborizada, e que você consiga tomar 800 gramas de tereré, não tem problema. Quer dizer, é o equilíbrio aí, né? É o equilíbrio. Eu falo que a alimentação
ela é um equilíbrio de tudo. É igual eu falo isso muito com os meus pacientes. Eu não sou aquela nutricionista restritiva que fala assim, tira tudo e você não vai comer nada que você gosta, não tem sabor de infância, não tem nada para você. Então eu falo assim, tudo é equilíbrio. Nós somos seres humanos. Eu tenho aniversário para ir final de semana, eu tenho festa para ir, eu tenho confraternização, eu tenho casamento. E aí você chega num casamento e fala assim, não, a nutricionista falou que eu não posso consumir nada que tem aqui. Você não vai viver. Então, calma. Tem eventos e eventos. Que sua semana, ela seja totalmente equilibrada. Para que às vezes você chega um final de semana, você possa comer um lanche que você quer, você pode ir numa festa, você pode tomar cerveja. Mas cuidado, porque a gente tem esse problema. Principalmente agora na quarentena. Eu vejo a pessoa emendando de segunda a segunda. Então, o final de semana hoje virou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, esse cuidado nós temos que ter. Final de semana é sábado e domingo. Que você escolha um dia ou duas refeições para você comer o que você gosta. Mas que depois você volte ao normal, porque depois é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mesmo você estando em casa. Olha, legal, a Carmen lá do Mato Grosso do Sul falou que tereré é água gelada com erva no potezinho lá, no né? Potinho. Na bomba, né? Então, Quero quer dizer, que já experimentar. está explicado aí, né? A Adriana Paz tá aqui dando uma taça de vinho por dia. É bom? Ela está perguntando. Sim, o vinho ele é rico em antioxidantes, né? A gente tem muito resveratrol. Cuidado só para quem vai tomar. Aquela pessoa que já gosta muito de um vinho, que quer tomar todo dia, um alcoólatra, a gente não recomenda. Mas tomar uma taça de vinho não tem problema, principalmente se não for um vinho doce, se for um vinho tinto, ou também um outro substituto para criança ou para idoso que não quer tomar o vinho, é o suco de uva integral. Ele é muito bacana, ele é interessante, você pode tomar. Quem é diabético ou tem a glicose um pouco alterada, pode colocar nesse suco de uva integral uma colher de sopa de chia. A gente diminui o índice glicêmico do suco. Ah, mas vai ficar ruim. Não fica. Isso é coisa da nossa cabeça, porque a chia não tem gosto nenhum. O máximo que vai ter é umas pedrinhas no seu suco. Mas ajuda a não aumentar tanto o índice glicêmico do suco. É uma fonte interessante. Ou também, outra forma de você absorver esse resveratrol que não seja no vinho, você pode fazer tipo uma geleia com o suco de uva integral. Você pode colocar o suco de uva integral num copo, colocar 2 colheres de sopa de chia e consumir no outro dia. Você faz um iogurte super saudável, uma geleia saudável, e aí você pode comê-la de colher, porque a chia ela absorve água. Então ela vai absorver o suco e ele vai ficar bem concentrado, e aí você vai comer ele de colher. O mel é bom para adoçar? Então, vou dar um geral sobre o mel. O mel é um produto apícola. Mel, própolis, são produtos apícolas. Eles são muito importantes para a gente consumir agora, principalmente nessa época de coronavírus. A gente ajuda o sistema imunológico a ficar mais fortalecido. Então, quem quiser pode fazer um shot, que a gente chama pela manhã. O que seria esse shot? A gente pode colocar 15 gotas de própolis. Eu prefiro própolis alcoólico verde, mas quem está em tratamento oncológico, quem está em outro tipo de tratamento, às vezes o alcoólico não pode, então você pode comprar o verde sem ser alcoólico. Então você pode fazer esse shot, colocar 15 gotas de própolis, uma colherzinha de café de açafrão ou gengibre e um ou meio limão espremido. E aí você mistura. Você pode colocar um dedinho de água, que seja um tanto mais ou menos assim. Você mistura e toma esse shot pela manhã. Esse shot é muito importante porque ele ajuda o nosso sistema imunológico. Então vamos repetir só a fórmula aí. Água, 15 gotas de própolis verde alcoólico, ou para quem não pode o alcoólico, o não alcoólico. Uma colherzinha de café de gengibre ou de açafrão. Tá? E aí você mistura e toma. E um limãozinho espremido, porque o limão vai ajudar a tirar um pouco esse gosto muito forte do própolis. Todo dia. Aproveitando que tá inverno agora, tá chegando frio, a gente tende a ficar mais gripado. Essa mistura também ajuda você a ficar menos gripado, porque ajuda o sistema imunológico a ficar mais fortalecido. O mel, o que seria melhor para adoçar? A gente fala que o melhor seria não adoçar, né? O ideal é a gente acostumar
com o gosto dos alimentos. A gente perdeu o gosto dos alimentos hoje em dia. Hoje você vai tomar um chá, você quer adoçar. Hoje você vai tomar um suco, ninguém, a maioria, né? Não toma um suco de laranja para sentir o gosto da laranja, você quer sentir o gosto do açúcar. A gente toma um café, a gente não sabe mais que gosto que tem o café. A gente precisa colocar o açúcar. Então, o ideal seria não colocar açúcar. A gente acostumar com o gosto dos alimentos. Tem pessoas que não costumam, já tem o paladar, as papilas gustativas voltadas muito para essa percepção do açúcar. Então, o ideal é você colocar o menos possível. Então, açúcar mascavo, que eu vi a Adriana perguntando, açúcar demerara, açúcar de coco, deixa eu ver mais se algum açúcar que eu lembro, açúcar cristal. O ideal é você colocar o mínimo possível. O mínimo para ficar entre o não adoçado e um pouquinho de açúcar. Então, se você puder colocar uma colherzinha de sobremesa, seria o ideal. Ou o mel. O mel, por ele ter essa questão de ajudar o sistema imunológico, talvez seria um pouco melhor para adoçar. Mas tem gente que não gosta do gosto do mel. E o mel também tem que se tomar um pouco de cuidado, porque criança só pode consumir mel a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, nada de amassar a banana e dar para criança de 1 ano o mel. Então, tem um pouco de cuidado com isso também. É importante, né? Sim, é importante cuidar dos meninos, né? Sim, é a base do nosso futuro, né? Eu falo que a criança, se a gente tratar bem uma criança com alimentação, ensinar, colocar alimentos para essa criança, ela vai aprender a comer uma alimentação mais saudável, vai ter menos risco de ter várias doenças no futuro. E, então é muito importante a gente cuidar da alimentação dessa criança. Tem gente que fala assim para mim, Vanessa, mas o meu filho não gosta de mamão. Falei, quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 7 meses, 8 meses, eu coloquei mamão para consumir. Falei, calma, vamos devagar. Primeiro, vamos colocar essa alimentação para essa criança a partir de 1 ano de idade. Segundo, a criança, você deu mamão, a criança fez a cara feia, isso não significa que ela não gosta do alimento, significa que aquilo é novo. É a mesma coisa de você nunca comeu, sei lá, hambúrguer. Você nunca comeu um hambúrguer na vida. Você come, se você não gostar, você vai fazer uma cara ruim para ele. Então a criança também é assim. Se a criança nunca experimentou uma coisa, é a primeira vez que ela vai experimentar na vida, é característico da criança fazer cara feia. Principalmente para alguns alimentos que não tem muito paladar, igual o mamão. O mamão ele tem muito paladar para doce e salgado. O mamão é um gosto bem abstringente. Então tem gente que fala assim, minha criança não gostou do mamão. Não é isso. Talvez esse gosto para ela ainda não entendeu, ela ainda não tem essas papilas gustativas da língua tão bem formadas para entender. Então não quer dizer que a criança fez cara feia para um alimento que ela nunca mais vai querer experimentar. Isso está na cabeça dos pais. Então, deu para a criança, ela fez cara feia, daqui a 1 semana tenta dar de novo, daqui a 2 semanas tenta dar de novo até ela acostumar. A criança também, ela já nasce com maior vontade, a papila gustativa dela mais receptiva ao alimento doce. Então, tudo que for doce que você dá para sua criança, ela vai gostar mais. Mas não deixe de dar os outros alimentos também, porque é importante que ela crie o hábito de comer de tudo. Essa conversa com você, no meu julgamento, maravilhosa. Muito obrigada. Muito, muito bom mesmo. É importante as pessoas saberem, né, sobre isso. Eu quero, primeiro eu quero fazer uma menção a Solos, a equipe de vocês, Ana Solos, por ter ido e estar presente sempre lá, um trabalho belíssimo de vocês, um carinho muito grande de todos os colaboradores, de todas as médicas, né, os médicos lá, muito atenciosos. Um abraço aí para a doutora Adriana, para a doutora Tatiane, a doutora Milena e a Tatiane, né? São 3. Tatiane, sim. Tatiane, são 3. Né? Isso. Um abraço para todos vocês aí, para toda a equipe. Vocês têm um atendimento especializado, muito bom. Eu fico feliz de poder ver o carinho com que vocês tratam. Não é só o doente que está lá, precisando de amparo, mas a família. Isso é muito bom. Isso traz conforto, alegria, satisfação e a gente fica feliz com isso. Então é bom que as pessoas saibam. A Solos, uma clínica oncológica de Juiz de Fora, fazendo esse belo trabalho aí.
tá? Eu E sou agora, suspeita, né, para falar da clínica, né, porque eu acho assim, lá é uma equipe multidisciplinar e é todo mundo ajudando, é o que você falou, é, não só o paciente, mas a família que chega, porque às vezes a pessoa chega muito desesperada, né, pelo um diagnóstico que não é fácil. Então a gente tem desde a recepção, as meninas super atenciosas, que tratam todo mundo muito bem. E aí tem equipe, o serviço de enfermagem, serviço da farmácia, serviço de nutrição, serviço de psicologia, os médicos, toda a equipe muito bem preparada, né, para atender. E aí fica o pessoal também que muitas vezes não são vistos, né, mas a equipe que trabalha na limpeza, a equipe que trabalha no setor no setor financeiro, no setor de todos eles. medicação, tudo é muito bem disposto, todo mundo trabalha muito seriamente para levar um conforto, né, para os pacientes. A Natália está dizendo, Ah, excelente muito obrigada, profissional, Nath. essa Nutrilinda. Tá aí. Obrigada. Né? E, então agora vamos falar um pouquinho lá do seu espaço onde você atende, né? Deixa o telefone também Uhum, aqui, que vai ficar gravado depois, aí deixa o telefone aí para o pessoal, e quem pode te procurar, uhum, quais as pessoas, né, que podem te procurar. uhum. O público em geral pode me procurar. Se não for a minha área, o que a pessoa procura, eu tenho outros nutricionistas, né? Porque eu falo que a nutrição ela tem que andar em conjunto, então eu não problema nenhum indicar outro nutricionista se não for a minha área. Eu tenho amigas que trabalham em outra área da nutrição. Então, se não for a minha área, eu vou ser muito sincera para a pessoa e vou encaminhar para outro profissional. Então, lá eu atendo vários tipos de público, desde oncológico até perda de peso, hipertrofia, outras patologias, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, esteatose hepática. Então, eu atendo qualquer público. O meu contato é 98841 2372, DDD 32, por ser de Juiz de Fora. Eu sempre marco com o paciente, né, um período, eu vejo na agenda e a gente encaixa num horário que dê tanto para mim quanto para ele, porque meu horário no consultório é um pouco pequeno devido ao horário que eu fico na clínica solos. Então, mas a gente tenta colocar no final de semana, o dia que der para a pessoa. E lá eu dou dicas, passo o plano alimentar, faço uma anamnese bem detalhada com a pessoa, passo vários tipos de receitas que ajudam também no aproveitamento dos alimentos, passo lista de compra para ajudar, porque às vezes a gente vai para o mercado tão despreparado para comprar as nossas refeições, então para o paciente também eu passo lista de compra, para ele chegar no mercado e já ter sua lista ali em mãos, todo preparado. Então, assim, é bem completo o serviço. Eu acho que as pessoas vão gostar. Agora, o serviço de nutrição, CRN, ele liberou toda nutricionista a fazer chamada de vídeo. Então, quem estiver longe, que quiser atender, não tem condições de vir para Juiz de Fora, pode me mandar mensagem, pode mandar mensagem no WhatsApp ou me ligar, que aí a gente marca por vídeo. A consulta não fica diferente, é a mesma coisa, eu faço a mesma anamnese, mando a dica para o paciente para ele se pesar e me mandar. Se tiver que pedir exame laboratorial, eu vou pedir, o paciente me manda, eu vou avaliar da mesma forma. E a dieta eu mando para o paciente por e-mail da mesma forma que eu mandaria presencial. Então não tem diferença nenhuma. Então, quem quiser pode chamar a Vanessa Cirilo aí, que ela vai atender você, ela que é nutricionista, né? Formada pela UFJF, pós-graduada em nutrição desportiva e clínica, e também você complementou para mim aí que É pós-graduada em nutrição ambulatorial e hospitalar e fazendo um curso do INCA, né? Um curso de atualização do INCA, de nutrição oncológica, que é a área que eu atuo hoje, é a área que eu sou completamente apaixonada. você deu até Uhum. uma dica, planeje no domingo a sua refeição, mas tem outras dicas aí? Eu falo que hábito é o melhor. Você criar hábito. Eu falo que tudo na vida você tem que ter hábito. Até para atividade física. Se você não criar um hábito de ir todos os dias, você nunca vai começar a praticar. Se você não criar um hábito, você quer ler livros, se você não criar um hábito de começar nem por seja uma página por dia, você não vai começar. Então, até na alimentação, você tem que ter hábito. Às vezes, você não gosta de um determinado alimento de uma certa forma. Então, por exemplo, tem pessoa que fala assim, eu não gosto de beterraba crua. Tá, tudo bem. Mas você já experimentou outras formas que encaixam? Às vezes tem beterraba? Ah, nunca experimentei. Então eu começo a treinar a papila gustativa desses pacientes, a treinar uma outra forma de consumir a beterraba. Então a gente primeiro tenta a beterraba cozida. Não gostei. A gente faz pão de beterraba.
E aí a pessoa às vezes fala assim, Vanessa, o pão eu consegui comer. Não senti o gosto da beterraba. Então pode ser uma opção. Panqueca de beterraba é uma outra opção. Então, às vezes, colocar a beterraba no suco verde não dá gosto de beterraba, então é uma outra opção. Então, às vezes, você não gosta de um determinado alimento de uma forma que ele é preparado. Mas existem inúmeras outras formas. E aí a gente pode treinar nossas papilas gustativas a perceber o gosto dos alimentos, né? Porque na nossa língua, a gente percebe o salgado, o doce, o azedo, o amargo e o umami. Então, a gente tem que treinar também a nossa papila a acostumar com os alimentos. Mas preparação, outros tipos de preparação, existem milhares. Então, não gostou de um alimento de uma forma, vamos tentar outra, que talvez da outra forma você vai gostar. Existe realmente esse pão totalmente integral? Totalmente não. É muito raro hoje em dia você ir no mercado e ter um pão totalmente integral. É muito raro. O que você tem que identificar um pão para ele ser integral? Você vai olhar nos ingredientes, atrás de todo o alimento, vem escrito assim, ingrediente. Se você quer pão integral, o primeiro ingrediente dele tem que ser farinha integral. Ou castanha, nozes, linhaça, chia, ele tem que ter esses alimentos primeiro. E aí depois vem o resto. Se você compra um pão que está escrito na frente integral, e aí quando você olha os ingredientes dele, vem farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, isso significa o quê? É farinha branca. Então, esse alimento que você está comprando, que lá na frente está escrito pão integral, você compra mais caro por ser integral, mas você está levando gato por lebre. Então, como vem primeiro ingrediente, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, aquele pão ele é branco, ele não é integral. Então, toda vez que você for comprar um pão integral, o primeiro ingrediente dele tem que ser farinha integral, ou chia, aveia, linhaça, castanha, esse tem que ser o primeiro ingrediente dele. Outra coisa que eu queria dar um adentro, né, é os alimentos muito processados, evitar. Então, todo alimento que tem mais de 5 ingredientes, vamos prestar atenção nesses ingredientes. Quanto maior o número de ingredientes, menos natural é esse alimento. Então, ela perguntou, o pão integral faz bem? Isso depende, porque o pão integral, às vezes, vem 20, 10, 15 ingredientes nele. Talvez o bem seria você comer um ovo, às vezes o bem seria a gente retomar aquele antigo costume de comer uma mandioca, um inhame, uma baroa no café da manhã, que a gente perdeu esse costume, né? Do que consumir o pão. Mas se a pessoa fala assim, Vanessa, eu gosto de pão. Entre o pão branco e o pão integral, eu sugiro o integral. A tapioca faz bem, mas ela tem um índice glicêmico muito alto, então a gente tem que tomar cuidado. Vai comer a tapioca, tenta colocar no seu recheio ou um ovo, que aí a gente diminui esse pico glicêmico que a tapioca dá, ou você coloca na massa da tapioca chia ou linhaça, ou aveia, que ajuda também a reduzir esse índice glicêmico. O problema é quando a pessoa consome tapioca com recheio de chocolate, e aí você coloca um monte de coisa naquela tapioca, Nutella, e aí você, além do índice glicêmico da tapioca ser elevadíssimo, você bombou tudo. A vaca foi pro brejo. Foi pro brejo, exatamente. Você acabou com a sua refeição ali. Então, só toma um pouco de cuidado. Tá ótimo. Ô, Vanessa, só para terminar, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Nós temos aí ainda uns 2 minutinhos. Aí, para você falar e a gente encerrar essa conversa, vamos ter que conversar mais vezes, tá? Mais vezes. Para conseguir falar tudo de alimentação tem que ser mais. Primeiro, eu queria agradecer, Paulo, pelo convite. Fico lisonjeada pelo seu convite. Sei que existem vários nutricionistas. Se você me chamar, foi um prazer muito grande. Espero poder ajudar. Qualquer um que quiser me procurar depois, tem os meus canais. Então, Vanessa Cirilo Nutri ou Equilibrium _IV. É uma página que eu coloco várias coisas. Então, quem quiser seguir, pode tirar essas dúvidas comigo. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos se proteger. Então, utilizar máscara, evitar se você não precisar sair de casa. Vamos consumir alimentos antioxidantes, vamos consumir frutas, vamos consumir legumes, verduras. Vamos ter uma noite de sono adequada, para a gente evitar, enriquecer o nosso sistema imunológico, para que a gente não pegue essa doença. Espero que todos estejam em segurança, tá? E queria agradecer demais pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O privilégio foi meu, né? Ótima, a Carmen lá outra vez ela está aqui falando, volte mais vezes, foi muito bom, obrigada. E a Vanessa é excelente, ela está dizendo. E a todos que participaram aí, eu quero deixar o meu abraço. Muito obrigado, uma boa noite. Fique com Deus a todos vocês.
Sucesso sempre, Vanessa. Um Obrigada, grande abraço, muito obrigada. parabéns para Solos, parabéns para todos vocês, parabéns para todos que estão aí com a gente hoje, né? Um grande abraço e tudo de bom. Tchau, boa noite, obrigada. E água, hein? Com certeza, água sempre. Faz muito bem para a saúde. Tchau. Tchau, obrigada.